Seja bem-vindo ao canal Caldeirão Rubro-Negro, o seu canal de notícias do time do Flamengo. O jogo de sábado entre Palmeiras e Flamengo está dando o que falar. E o lance polêmico que chamou a atenção de toda a imprensa foi aquele pênalti não marcado em cima de Everton Ribeiro. Pelo menos para alguma coisa serviu, por quê? Aquele argumento sobre sistema que o Palmeiras usou a semana toda, inclusive a sua presidente, a Leila, caiu por terra. Tá claro que o sistema não existe. O que existe é uma fase do time. Igual todo time vai oscilar, o Palmeiras está em uma fase. Então, esse argumento de sistema caiu. Ao final do vídeo, deixe o seu like, faça inscrição no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Jogo mais esperado da rodada, Flamengo e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Flamengo. Você acha que Palmeiras e Flamengo entregaram tudo o que se esperava, Trajano? Era o jogo que você queria ver. Sexta-feira você falou, eu quero ver esse jogo. O Palmeiras entregou no primeiro tempo, o Flamengo no segundo. Então ficou dividido, deu empate, tá certo, né? Eu esperava mais do Flamengo no primeiro tempo. Né? Ele tentou jogar de uma maneira que ele sempre tenta arrumar o time de um jeito, utilizando o Luiz Araújo, o Cebolinha e tal, nas pontas abertas e tal. E o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, aí com a entrada de quem devia estar jogando desde o início, Everton Ribeiro, Arrascaeta e tal, o Flamengo foi superior, entrou o Bruno Henrique com o bonde andando no segundo tempo. Aí eu achei bom, eu já esperava um empate, sabe? Porque era um embate das duas equipes muito fortes. Agora, ficou marcado o jogo para mim pelo sistema que não marcou o pênalti a favor do Flamengo e o silêncio da direção da comissão técnica do Palmeiras, né? Então, o empate eu acho que ficou de bom tamanho, cada time jogou melhor um tempo. O Flamengo, o Juca falou no início, quando o Flamengo bota aquele pessoal, a tropa de verdade em campo, né? É difícil segurar. Quem eu não estou gostando é do Pedro. Eu acho que o Pedro não vem jogando bem nos últimos tempos. O Flamengo está sem o Gabigol, né? Aí o Pedro ficou como titular, pelo menos nesses últimos jogos. Mas ele parece um poste ali. Eu não vejo ele fazer uma tabela, mesmo chutar gol. Outro dia caiu nos braços dele a chance de bater aquele pênalti no jogo passado. Se ele não tivesse cobrado o pênalti, eu nem lembraria da presença dele em campo. Eu acho que ele não está bem. Mas é isso. Aliás, o sistema também, de boca calada em alguns momentos, tem que ser visto pela direção palmeirense, porque só falava quando era supostamente contra o Palmeiras. Né? Agora, quando é a favor do adversário, como aconteceu com aquele pênalti do Rios, né, escandaloso, o pessoal se cala. Né? Aliás, está calado há 2 semanas, vai ficar calado até quando? Então, a grande descoberta, que é a provocação desse João Martins, a revelação desse João Martins, do que havia um sistema, chegou-se à conclusão, já estava chegando a essa conclusão. Mas com essa vitória retumbante sobre o Grêmio, ficou bem clara agora a situação do tal esquema, tal sistema, tal complô dos times que jogam bem e não podem ser campeão. Parabéns ao Palmeiras por ter jogado com o time completo, com o que tinha de melhor. Claro, sem o Zé Rafael, que faz muita falta. E numa má noite, tanto do Rafael Veiga quanto do Gabriel Menino, mas quando o Flamengo bota a armada completa, a diferença fica muito clara. Muito clara. O Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo contra o time misto do Flamengo. Quando jogaram os dois times com as suas forças possíveis neste momento máximas, a diferença foi brutal. E se não fosse por aquele pênalti, que realmente um absurdo. Você pensar que alguém marcou um pênalti contra o Goiás nos acréscimos, como foi marcado na Vila Belmiro, e deixou de marcar o pênalti na Casa Verde, você pergunta, e aí o Renato tem razão, qual é o critério? Qual é o critério? Né? O Renato, eu até acho que o Renato tem razão também ao reclamar no puxão de camisa e o pênalti não dado, sequer verificado pelo VAR no jogo com o Botafogo. Mas
digamos, foi um erro grave, mas erros gravíssimos, absolutamente impensáveis, foram os erros na Casa Verde e Controvérsia mesmo não houve parece no pênalti, né? Que não foi dado no Everton Ribeiro. Um empurrão ali, não deu. O Palmeiras calou-se, não vem falando mais nada. E o Flamengo falou que vai lá reclamar na CBF. Que parece aquela reação em cadeia. Um reclama, outro reclama, outro reclama, outro reclama. E o fato é que se alguém tem que reclamar dessa vez, é o Flamengo. Isso é muito antigo no futebol, né? A gente não consegue se livrar disso, né? Isso é muito antigo no futebol, né? Veto, agora vai ter veto a árbitro, esse tipo de coisa. Agora, houve pênalti parecido 13 dias antes, marcado para o Palmeiras, né? Um lance muito semelhante, até mais escancarado, mas o cenário muito parecido, né? A situação muito parecida, quando o Di Plácido do Botafogo, tolamente, como fez o Richard Rios, empurrou o Flaco Lopes, né? O pênalti foi marcado para o Palmeiras e o Rafael Veiga perdeu, né, no jogo com o Botafogo, né? Isso foi 13 dias antes. E outros lances desses começaram a aparecer, um de 2021, com intervenção do VAR lá contra o Grêmio Porto Alegre, empurrão do Marco Rocha, foi dado pênalti para o Palmeiras. E você vai encontrar...